A Libertadores via Campeonato Brasileiro é uma realidade, evidentemente que sim. Agora, é uma obrigação? Tem gente que vai achar que sim, talvez tem gente que vai achar que não, mas para mim é uma obrigação brigar por ela a partir do momento que agora não tem mais aquela história de que o Fluminense está em 3 competições, é o único clube que está em 3 competições no futebol brasileiro. Não, o Fluminense agora só tem o Campeonato Brasileiro até dezembro. E lá em dezembro a gente vai começar de fato a pensar na semifinal da Copa do Brasil diante do Vasco. Porque foi o que eu falei. O Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, ele muda praticamente de semana a semana, de 15 em 15 dias. Times que hoje estão mal. Tem uma mudança ali de técnico, chega um jogador ou um jogador se lesiona e daqui 2 semanas é outra realidade completamente diferente. E a gente vai achar vários exemplos assim. Por isso é impossível prever agora como estará o Fluminense do Zubeldia em dezembro para brigar por essa vaga na final da Copa do Brasil pelo título e consequentemente, além, claro, do título enorme que é a Copa do Brasil, voltar à Libertadores por ela, sem depender do Campeonato Brasileiro. Então é impossível projetar isso. É impossível projetar como estará o Vasco de Fernando Diniz, que agora reage no campeonato e está subindo na tabela. Mas estará bem lá em dezembro? Não tem como. Não tem como contar com isso. E é o que eu vinha falando desde sempre. As competições mata-mata, elas em tese são um caminho mais curto. Mas você pode chegar à final e perder a final das duas. E aí, no fim das contas, para efeitos de classificação para Libertadores, seria a mesma coisa que cair na primeira fase. Então o Campeonato Brasileiro, desde o início e conforme o Fluminense foi avançando no mata-mata, fui falando, gente, é importante levar do jeito que dá, é claro, vai ter que preservar aqui ou ali, mas se manter na briga, no bolo do G6, pelo menos, né? Porque não sabemos quem vai ganhar a Sul-Americana, o Atlético Mineiro ainda está na briga, mas hoje está atrás na tabela, então a gente tem possibilidades enormes, claro, de um brasileiro ganhar a Libertadores e abrir mais uma vaga, abrir um G7 por ali. E o Fluminense está sim nessa briga, está no bolo e agora olha novamente para cima na tabela, tendo como foco único o Brasileirão neste momento. Esse vai ser o grande objetivo do Zubeldia até dezembro. Colocar o Fluminense no G6, de preferência, né? Para não depender dessa vaga na Libertadores. O ideal, obviamente, seria um G4. Mas eu vou colocar a tabela na tela para vocês, para a gente olhar como é que está a tabela do Brasileirão e analisar como é que foi essa rodada. Antes, passando pelos resultados aqui, Fortaleza 1-0 no Sport, o Vasco 2-0 no Cruzeiro, Juventude Internacional 1-1, Atlético Mineiro 1-0 no Mirassol. O Atlético ganhou esse jogo com 1 a menos desde o primeiro tempo. E o Mirassol, que perdeu 4 jogos no campeonato, um negócio absurdo. Vendeu caro essa derrota, mas acabou não resistindo. Perdeu lá na arena. O Grêmio meteu 3-1 no Vitória, resultado esperado. O Bahia batendo o Palmeiras por 1-0. Eu esperava pelo menos o empate do Palmeiras. O Palmeiras acabou perdendo. Bragantino e Santos ficaram no empate em 2-2 e o Corinthians perdeu para o Flamengo em casa. Hoje ainda tem São Paulo e Morumbi às 8 da noite lá no Morumbi. É um resultado que interessa a gente. Eu estou muito revoltado e eu estou muito puto com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto protagonizou na Arena do Corinthians ontem, perdendo aquele gols bizarros e aquela cavadinha ridícula que ele deu pro Rossi defender o pênalti sentado. Aquilo me deixou com uma raiva mortal, porque a rodada ela foi perfeita pro rival, né? O Flamengo ganha o Corinthians, Cruzeiro perdeu, Palmeiras perdeu. O Mirassol não tá na briga pelo título, mas enfim, todo mundo perdeu ali, só eles ganharam um jogo que no primeiro tempo foram muito mal. Enfim, fazer o quê? Paciência. E aí, diante dos resultados e olhando para a tabela, eu acho que a gente tem algumas definições. 3 times brigam pelo título, né? A gente tem esses 3, um G3 ali brigando pelo título, sendo que o Flamengo tem um jogo, o Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo. O Palmeiras tem 23 jogos, o Flamengo tem 24, o Cruzeiro está ali com 25 jogos, é quem tem mais. Então, olhando para isso, o Palmeiras, enfim, tem condições de chegar, no fim das contas, a ficar ali a 2 pontos do Flamengo. Eu espero que eles consigam se manter na briga pelo título até o final. Mas o cenário é esse, são os 3 times
que hoje são as equipes que brigam pelo título e acho que não vai fugir muito disso não. Vamos ver se o Cruzeiro vai conseguir se sustentar aí até o final. O Mirassol está caminhando para se manter no G4, mas também não dá para dizer que está garantido. Eu não sei se o Mirassol vai ter força para sustentar isso até o fim do campeonato. Pode sofrer uma oscilação. Então essa última vaga no G4 para mim, ela está aberta. E aí a gente vê um Botafogo com 40 pontos, o Bahia também com 40 pontos. E pensando, né, olhando aqui pelo lado do Fluminense, hoje o Fluminense está a 6 pontos do Bahia. Foi um resultado ruim nessa vitória do Bahia, sem dúvida alguma. Mas são equipes, assim como o São Paulo, que hoje pode chegar a 38, são equipes que não me passam muita confiança. São equipes que oscilam muito. O Botafogo ainda, sob o comando aí do Ancelotinho, ainda é um time muito, a gente viu no Maracanã, uma equipe que não produziu nada no segundo tempo, é um time sem identidade, é um time que não inspira muito confiança. A questão do São Paulo agora é que o São Paulo caiu na Libertadores e também passa a ter só o Campeonato Brasileiro ali como objetivo no momento, e o Crespo melhorou o time no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que não me passa assim, muita confiança, mas agora vai acabar pontuando mais. A tendência é essa, por ter esse foco somente no Brasileirão. E o Bahia também, enfim, é um time que tem bons jogadores, mas que oscila. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o Fluminense tem totais condições de entrar nesse bolo e de alcançar essas equipes e se firmar com regularidade, se firmar ali brigando por esse G5. Vou nem colocar G6, G5. Está muito aberto para mim. Hoje eu separo, eu coloco o Fluminense no bloco desses times que estão brigando por G5, talvez G4 também, se o Mirassol cair de rendimento. Depois disso, a gente tem o Bragantino com 32, que é um time que só perde. Agora empatou, mas ganhou do Fluminense daquele jeito lá, mas vem numa sequência assim, bizarra de resultados ruins. Do Bragantino, estou até olhando aqui, eles tiveram nos últimos 4 jogos 2 derrotas e 2 empates, né? Conseguiram 2 empates aí. Do Bragantino até o Santos, a gente tem uma diferença de 5 pontos, cara, no campeonato. O Santos é o 16º, é o primeiro time acima da zona do rebaixamento. E nesse meio aí você tem Santos, Internacional, Atlético Mineiro, Ceará, Corinthians, Vasco, o Grêmio do Mano Menezes. Olha o Mano Menezes colocando o Grêmio, que estava lá embaixo, com 32 pontos na 10ª colocação. Esses times subiram, conseguiram pontuar bastante, principalmente o Vasco. Pontuou contra o Flamengo, pontuou contra o Cruzeiro, times que estão na parte de baixo, parte de cima da tabela, e agora vai ter pela frente também o Palmeiras. Aquela sequência que todo mundo olhava e falava, o Vasco vai entrar na zona de rebaixamento. Conseguiu pontuar. Né? O Vasco contratou bem, o Diniz está naquele momento em que as coisas estão dando certo, e aí a gente sabe que vai acontecendo. Vai ter regularidade até o fim? Não sei, mas eu acho que o mesmo se aplica ao Grêmio. O Corinthians é um time que, assim, eu não espero nada do Corinthians. É um time muito sem sal, é um time que não inspira nenhuma confiança, é uma equipe que, enfim, ela tem que fazer um esforço enorme para ganhar. A gente viu contra o Flamengo mais uma vez. Então tem esse bolo ali que tem chance de ser ameaçado pelo rebaixamento. Quem está ali, se engatar uma sequência negativa, pode se aproximar do Z4. Se engatar uma super sequência positiva, entra na briga no bolo lá com o Fluminense. Basicamente é isso. E aí você tem os times do Z4 que não estão pontuando, ou estão pontuando muito pouco. Dos últimos 5 jogos, eu estou observando aqui, o Juventude ganhou 1, o Vitória ganhou 1, perdeu outros 4, o Juventude ainda teve um empate. O Fortaleza ganhou o Sport nessa rodada, o Sport é a lanterna. Conseguiu 2 vitórias, outras 3 derrotas. E o Sport é o super lanterna lá embaixo. Esses times estão pontuando pouco. Então no Campeonato Brasileiro sempre fica pelo menos uma vaga ali muito em aberto. E que um time grande, a gente viu ano passado, né, luta até o fim para fugir do rebaixamento. Esse ano a coisa está caminhando muito para o Z4 realmente ficar entre esses 4. Repito, né? Se a galera que está ali no meião, na meiuca, não tiver uma queda muito brusca, e quem está embaixo, no momento nada aponta para isso, começar a ganhar vários jogos. Então o cenário é uma rodada que não foi uma rodada maravilhosa para o Fluminense, mas foi ok, principalmente porque o Fluminense ganhou um clássico e ganhou um adversário direto que está logo ali na frente. A parte de baixo, por enquanto, não nos preocupa agora.
A gente está olhando para cima. E olhando para cima, o Fluminense segue com totais condições de entrar nesse bolo. Vai ter um jogo muito importante pela frente agora e é um dos jogos atrasados, né? Que se você pontua, você já dá um salto. Estou olhando aqui, o Fluminense tem 23 jogos, o São Paulo tem 24, o Bahia tem 24 e o Botafogo tem 25. O Botafogo tem 2 jogos a mais. Então é usar esses jogos a menos para chegar lá. E aí ficar numa situação ainda melhor. Então é muito realidade o Fluminense brigando por esse G5. Claro, vai ter que fazer a sua parte, vai ter que vencer, e aí é passo a passo. Não tem o que fazer, é andar, é olhar com calma, com tranquilidade, jogo a jogo, tem que ser assim. E o Zubeldia já indicou que vai escalar sempre os melhores que estiver à disposição naquele momento. Isso é muito bom, passa muita confiança de que o Fluminense vai entrar firme para pensar na Copa do Brasil só mesmo lá em dezembro, que é o que tem que ser, né? A gente está entrando em outubro agora, temos 2 meses até chegar em dezembro, e até lá a gente vai ter uma situação mais clara de onde o Fluminense estará no Campeonato Brasileiro. Vai depender essencialmente de chegar ao título da Copa do Brasil para voltar à Libertadores? Ou não? Ou vai ter uma campanha que já vai dar essa garantia? Porque tão importante, claro, título é título, né? Tem que sonhar com esse título. Mas voltar à Libertadores é fundamental para o Fluminense, é fundamental. Então eu espero que, enfim, que o trabalho do Zubeldia possa engatar da melhor maneira possível para a gente conquistar esse objetivo. E por falar em objetivo, ontem depois do jogo, o Thiago Silva saiu no final da partida, sentindo ali algumas dores. Depois o clube falou que ele foi retirado por precaução, ia passar por exames, mas foi precaução realmente, não tinha uma lesão, passar por exames para verificar se não tem nada, se está tudo bem, se está tudo ok com ele. O cara vai para casa e ele entra numa máquina, que eu não sei nem que máquina é essa, e já inicia a recuperação logo depois do jogo, cara. Vou colocar na tela para vocês aí, é um negócio muito absurdo, ele postando nas redes sociais. O cara, não é à toa que ele está nessa idade, joga o que ele joga, um monstro de jogador que é, um absurdo de jogador que é, e o profissional que é, né? Não é por acaso. Ninguém chega nessa idade atuando nesse nível, por melhor que seja, é muito difícil você conseguir sustentar, depois de tantos anos de carreira, tanta exigência do corpo, chegar e jogar no futebol brasileiro, que também exige muito nessa idade. Isso é Thiago Silva, nada mais Thiago Silva do que isso. Vamos ver se ele vai estar à disposição para quarta-feira ou não. O que não pode é arriscar. O que não pode é arriscar, exagerar, para o Thiago se lesionar e ter uma lesão mais grave. É importante mais preservar ele, mas isso mostra o tamanho do profissional que esse cara é. E, antes de encerrar, vou trazer aqui o Samuel Xavier falando ontem, falou do Zubeldia. Eu vou trazer aqui o que ele disse. Antes, aqui no comentário fixado tem um link que está mais ágil, se você está precisando agora de um socorro financeiro aí para quitar alguma dívida, para resolver alguma coisa, aquele dinheiro emergencial que precisa entrar na sua conta, a Mais Ágil antecipa o seu fundo de garantia, aquela grana que está parada que você não pode mexer. Mas é importantíssimo entrar em contato, saber as taxas, como funciona a operação, para você não tomar uma decisão equivocada e se arrepender depois. Tá? Por isso tem uma galera lá para te explicar exatamente o que e como a Mais Ágil faz. Então entre em contato através deste link que está aqui no comentário fixado, que a Mais Ágil antecipa o seu FGTS e é muito rápido, o nome não é por acaso. Agora eu vou trazer a Zona Mista com o Samuel Xavier, falando sobre o jogo de ontem e falando também sobre o Zubeldia. Será que deu uma indiretinha ali para o Renato Gaúcho? Vamos ver. Obrigada. Vamos lá, boa noite. Queria que você falasse sobre essa vitória importante aqui hoje sobre o Botafogo, a chegada de um novo treinador. Como é que isso motiva vocês para essa sequência de temporada também? Obrigada. É uma vitória importante, né? Foi dito no vestiário, dando os parabéns pra gente. O Thiago Silva falou muito bem, né, sobre a gente se portar tão bem num clássico depois de uma eliminação, né? E nossa equipe estava muito bem hoje. Tanto mental e tanto, né, jogando um bom futebol. É importante sempre vencer um clássico, dar confiança, né, para a sequência da temporada, e a equipe tá de parabéns hoje pelo que apresentou dentro de campo. Samuel, foram 3 treinadores em 3 clássicos diferentes esse ano, né? O Fluminense pegou o Botafogo com o Mano, com o Renato e agora com o Zubeldia. Não necessariamente o trabalho do Zubeldia, mas contra o Botafogo. Você sentiu alguma leitura diferente desse adversário do Luiz hoje para o Fluminense conseguir a vitória? O professor trabalhou muito bem, né, no espaço curto de tempo que ele teve, né, para trabalhar.
mas enfatizou muitos pontos, né, positivos do Botafogo, e a gente soube eliminar esses pontos dele, né? Então o professor Zubeldia passou bastante isso pra gente, a gente soube assimilar, né? Sabíamos que é uma equipe muito veloz, uma equipe muito de transição, de bola longa, né? E acredito que a gente foi muito feliz nisso, né? Não demos chance clara para eles, acho que e aproveitamos a chance que nós tivemos, então acho que isso foi a razão da gente vencer o clássico. Samuel, especificamente nesse clássico era uma longa sequência, né? A última vitória contra o Botafogo tinha sido em 2022, eles já tinham uma invencibilidade enorme em cima do Fluminense. O quanto é bom tirar essa invencibilidade, voltar a vencer esse adversário que nos últimos anos está sempre figurando ali, brigando na parte de cima também. Como eu falei, eu acho que sempre vencer clássico, né, é especial, né? Independente do que vinha acontecendo nos jogos passados, né? Eu acho, claro que toda a equipe está de parabéns, mas o professor Zubeldia também colocou uns pontos que a gente também enxergava do Botafogo e foi os pontos que casou com aquilo que a gente pensava, né? Então acho que isso foi muito, muito importante para a gente conseguir essa vitória. Então foi uma grande atuação da equipe, todos de parabéns. Samuel, você falou do Zubeldia, eu queria saber como é que foi o primeiro contato do novo treinador com o elenco, como é que vocês receberam esses 2 dias de treino e hoje vocês voltam a vencer o Botafogo. Como é que foi esse primeiro momento com ele com vocês? Foi muito bom, né? A gente não sabia que ia dar tempo de ele já estar no campo com a gente, mas deu para ver que ele chegou com muita intensidade, já mostrando que estava querendo já fazer parte desse jogo, né? E foi muito legal porque, por mais que ele chegou com pouco tempo de trabalho, mas ele já quis colocar bastante coisas que ele pensava, né? E a gente assimilou muito bem. A gente sabe que é difícil, né? Com as trocas de treinador, como foi essa troca tão inesperada, né? Todos foram pegos de surpresa, mas foi muito importante a gente ouvir bastante o professor Zubeldia, aquilo que ele passou pra gente, os pontos que ele queria e os pontos positivos e negativos do adversário, e a gente soube aproveitar isso. Fechou, rapaz? Tem uma parte ali que ele fala que o Zubeldia se encaixou, os pensamentos dele se encaixaram muito com o que o elenco pensa, com o que o grupo pensa. Enfim, pelo que eu ouvi, acho que não é uma indireta para o Renato. Teve gente falando ontem que a declaração do Martinelli também não é muito o perfil desses jogadores na real, né? E acho que também não chegará nesse nível assim de mandar indireta, mas o que eu posso dizer com toda certeza para vocês é que os jogadores estão aliviados e estão esperançosos, obviamente, nessa troca de comando. É muito cedo ainda para falar qualquer coisa, é só uma primeira impressão, é só um início de trabalho. O relacionamento de um técnico com um grupo é algo que é construído com o tempo, assim como qualquer coisa na vida, e ele vai evoluindo bem ou mal, dependendo de como as coisas acontecem, mas a impressão é muito positiva num primeiro momento, e por isso eu acredito muito que isso vai surtir efeito em campo. A gente viu ontem o Fluminense bem equilibrado, bem focado, compactado, e acho que isso num primeiro momento vai ter um efeito positivo, e quando eu falo primeiro momento é até o final do ano, que é esse título que a gente tem pela frente, o objetivo de voltar a Libertadores. Eu estou bastante confiante que o Zubeldia vai conseguir fechar com esse grupo e trazer os resultados que a gente espera, e dá para ver isso pela forma como os jogadores estão falando. Dá para ver que as esperanças estão renovadas. Então, é isso, galera. A gente volta assim que possível com mais informações. Vou falar com vocês na próxima vez já direto de Recife, jogo quarta-feira. Vou um pouquinho mais cedo para Recife e a gente vai para mais uma cobertura, se Deus quiser, para buscar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Um abraço, tamo junto, valeu.